Olá, muito boa tarde para você que está conosco nessa tarde de segunda-feira, aqui no Insights do Professor. Lembrando a você que sempre nós realizamos as nossas transmissões de maneira simultânea, também pelo LinkedIn, Instagram e Facebook. Hoje é dia de darmos continuidade. Eu havia ministrado uma aula, se não me falha a memória, na quinta-feira, apresentando uma segunda parte do modelo de Dupont. E hoje eu resolvi iniciarmos a segunda-feira, justamente trazendo a última parte em que nós vamos apresentar esse assunto. Então, basicamente, foram 3 aulas, das quais nós apresentamos para vocês aqui. E confesso para você que existe muitos profissionais que ainda desconhecem o modelo de Dupont, e principalmente no que concerne a própria decomposição do ROA, que é o Return on Assets, e do ROI, que é o Return on Equity. Então, um é o retorno sobre o ativo, e o outro é o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, de qualquer maneira, o modelo que nós vamos apresentarmos para vocês hoje aqui, ele abordará tanto o ROI quanto o ROA, e, obviamente, que nós estamos utilizando aqueles dados daquela empresa para fins didáticos, tem o seu nome fictício, porém, os dados são dados reais de uma companhia realmente no segmento, se não me falha a memória, da siderurgia. De qualquer maneira, eu quero expressar aqui a minha alegria e o meu contentamento de poder te receber nessa tarde de segunda-feira. Nada melhor do que a semana estudando sobre um tema tão relevante e importante que eu comentei com vocês, que é a contabilidade financeira. Inclusive, a minha sugestão justamente era que todos os profissionais eles possam serem iniciados nessa disciplina e, obviamente, que possam colocar isso em prática nas organizações. Muitos profissionais estão desempenhando funções de gestão, mas poucos sabem dizer e sabem reconhecer quais são os impactos, então, das suas ações. E óbvio que isso, como acadêmico, como executivo, como empresário, isso me preocupa bastante, essa ausência, esse fosso que há entre o profissional que está responsável por um cargo de gestão e ele desconhecer a respeito da contabilidade. De qualquer maneira, nós disponibilizamos essas aulas no canal exatamente para que você que enxerga que essa é uma deficiência e que deseja diminuir, erradicar ou até aniquilar esse desconhecimento, então você está no local certo. Então, eu quero agradecer a todos que estão conosco nesta tarde de segunda-feira, e daremos, então, continuidade. Eu vou espelhar a minha apresentação, deixa eu colocar, na verdade, ela aqui no estúdio. Então, lembrando a você que, se porventura está participando conosco pela primeira vez aqui no nosso canal e assistindo a esta aula, deixa eu comentar com você que nós estamos ancorados em uma referência bibliográfica. Deixa eu pegar aqui a literatura, que é esse livro aqui, olha, Contabilidade Financeira, é um livro da editora FGV. O autor desse livro é o professor Jean-Jacques Salim e a professora Antonieta Elizabeth Magalhães Oliveira. Há alguns meses estamos discorrendo nessa disciplina, utilizando este livro como base para essas aulas. Lembrando a você que existe uma playlist com o nome dessa disciplina, Contabilidade Financeira, das quais você terá acesso
mais de 30, a gente tem mais de 35, se eu não me engano, aulas, e em termos de carga horária, nós ultrapassamos o volume de 42 horas, se não for ledo engano da minha parte. Então, independentemente se você é um inscrito no canal ou não, as pessoas elas têm acesso ilimitado e irrestrito a toda essa playlist e a outras playlists, mas é importante eu trazer para você a referência bibliográfica, que é o lastro ao qual nós sustentamos e desenvolvemos todos os temas que você assiste aqui no canal, no YouTube, também pelo LinkedIn. Então, não seria diferente. É um livro de um preço bem acessível, eu deixo indicado para você, se você quer acompanhar junto com os insights do professor e quer a literatura, eu recomendo a aquisição da literatura. Não é um preço, como eu falei para você, exorbitante, muito pelo contrário, é um preço bastante acessível e que você pode utilizar no seu dia a dia, tanto o livro, assim como você também tem acesso à nossa playlist que nós disponibilizamos para vocês aqui no Insights do Professor, tá bem? Então, hoje é a aula final que estaremos trazendo para todos aqui no canal, e lembrando que nós já estamos no capítulo 6, se não for também ledo engano da minha parte, esse é o último capítulo que nós temos do livro, e já estamos chegando ao final de nossa disciplina. Novamente, vejam, existe para mais de 45 horas aula. Então, é como se você tivesse um módulo de pós-graduação para poder se aprofundar no tema, que é o tema contabilidade financeira. Então, o capítulo 6, ele tem por título a análise econômico-financeira, onde nós realizamos o detalhamento de cada um dos índices que são citados na literatura. Lembrando a você também que dentro desse combo de aulas que compõem essa playlist Contabilidade Financeira, existem algumas aulas práticas, e eu acredito que sejam algo em torno de 5 a 6. Então, se você puder maratonar toda essa playlist, eu acredito que para você será de grande valia. Então, avançamos na análise econômica e financeira. Eu me recordo que no capítulo 5 nós abordamos sobre a análise vertical e a análise horizontal, depois fomos para outros indicadores de análise, apresentamos os indicadores de liquidez, os indicadores de estrutura de capital, dos indicadores de lucratividade, os indicadores de rentabilidade que a literatura ela unitizou todos como indicadores de margem. E, por fim, nós teremos também, posterior a essa finalização dessa aula, nós falaremos também sobre os prazos médios para compor o ciclo financeiro. Então, para você que está conosco aqui, eu digo para você, permaneça. Se você não conseguir ficar até o final, essa aula ela fica gravada juntamente com todas as outras aulas que eu realizo ao vivo aqui no nosso canal no YouTube. E, óbvio, que se você quiser enxergar e apreciar elas de maneira unitizada, compilada em uma única playlist, esse recurso você só encontra no YouTube. Infelizmente, o LinkedIn não dispõe. Então, na medida em que as aulas elas estão sendo realizadas, elas vão sobrepondo, porque a ordem de organização são as aulas mais recentes. Então, estamos na aula final para falar sobre o modelo de Dupont, e, obviamente, que ao longo de todo esse tempo, nós estabelecemos a base construtiva, ou seja, falamos muito da teoria e também de toda a historicidade que esse modelo de Dupont ele nos proporciona. E agora nós estamos chegando na etapa final, e eu digo para você, fica conosco, porque eu vou apresentar uma árvore de decomposição até a chegada do ROI e do ROA. E, no final, temos o diagnóstico com base no balanço patrimonial que nós estamos utilizando em toda essa nossa jornada aqui na disciplina Contabilidade Financeira. Então, dito isso, vamos avançar. E eu preciso, então, comentar com você a respeito da dinâmica
direcional do modelo de Dupont. Então, vejam a importância da contabilidade para as organizações, e aqui vai, mais uma vez, um ponto de alerta que eu faço, principalmente para as pequenas empresas, para aqueles microempresários. Olha, nenhuma economia que você pensa que você faz pagando uma contabilidade somente para te entregar um escopo mais resumido e restrito daquilo que é concernente ao papel da contabilidade, não vale a pena. Professor, não consegui entender. Quero dizer o seguinte, se você tem uma contabilidade simplesmente para ficar gerando guia para você de imposto e para, no final do exercício e no início do próximo, ele possa mandar as informações para a Receita Federal, eu quero te dizer que essa tua economia ela sai muito cara. Por quê? Porque nenhum tipo de análise financeira, econômico-financeira, ela pode ser realizada com a isenção ou com a inexistência da contabilidade. Então, se você ainda dispõe de uma mente, infelizmente, muito paupérrima acerca da responsabilidade e do papel imprescindível que a contabilidade ela tem para as organizações, você pode ainda alterar, ter essa alteração de mindset, ou seja, renovar a sua mente e enxergar que a contabilidade, pela literatura, principalmente a literatura clássica, eu vou citar aqui o livro Administração Industrial e Geral, do Henri Fayol, de 1916, ele apontava como componente em toda e qualquer organização as operações de contabilidade. E na medida em que a gente avança na leitura da teoria, ele fala que a contabilidade é um poderoso meio de visão. Então, se você quer fazer uma análise econômico-financeira, uma análise dos índices, dê certo que você precisa da contabilidade. Então, por que você precisa da contabilidade? Porque a avaliação do modelo de Dupont, você vai precisar, para chegar no ROI, você precisa dessas informações que são extraídas e são componentes do demonstrativo do resultado do exercício e do balanço patrimonial. Então, o preenchimento da ROI, do ROA, e nós estamos falando especificamente aqui desde a última aula da ROI, você vai precisar das demonstrações financeiras, mais precisamente do demonstrativo do resultado do exercício e do balanço patrimonial. Então, é óbvio que o Dupont é um modelo que decompõe principalmente os dois indicadores de rentabilidade, que é o ROA e o ROA. Então, esse modelo, nós podemos dizer que ele se constrói da esquerda para a direita. Vocês vão ver mais à frente, nessa árvore decomposta do modelo de Dupont, que toda essa estrutura e essa montagem ela tem como cutoff, ela tem como um ponto de partida as demonstrações financeiras e especificamente que é a DRE e o balanço patrimonial. Então, os dados que são utilizados para uma análise do modelo de Dupont são a partir das demonstrações financeiras. Então, eu novamente vou falar com aquele empresário que, porventura, ele não enxerga o grau elevado de importância da contabilidade. Na verdade, eu preciso e me sinto aqui compelido de compartilhar com vocês a respeito do que já dizia Fayol sobre a contabilidade. Então, vou pegar o meu livro aqui, esse livro aqui eu também indico para as pessoas que puderem adquiri-lo. Esse aqui, o preço já não é tão acessível quanto a contabilidade financeira, mas notem o que Henri Fayol ele fala a respeito da função de contabilidade. Vejam só o que ele diz: constitui o órgão de visão das empresas, deve revelar a qualquer momento a posição e o rumo do negócio, deve dar informações exatas, claras e precisas sobre a situação
econômico da empresa. Então, uma boa contabilidade simples e clara, que dê ideia exata das condições da empresa, é poderoso meio de direção. Para esta função, que função? Contabilidade, como para as outras, é necessário certa iniciação. Parágrafo final. A iniciação que se lhe dispensa nas grandes escolas industriais demonstra ou evidenciam que não se apreciam devidamente os serviços que ela presta. Portanto, eu não consigo compreender e também aceitar uma pessoa que abre, um empresário, um empreendedor que abre um negócio e, infelizmente, ele enxerga que o serviço da contabilidade é simplesmente para poder gerar guia de imposto, para ele poder pagar. Isso é preocupante e isso é severamente alarmante. Então, você precisa das demonstrações financeiras e o modelo para a análise de Dupont, ele é construído da esquerda para a direita e os dados que são utilizados, eles são advindos e extraídos dos artefatos financeiros e sua materialidade, que, nesse caso, especificamente, é a DRE e o balanço patrimonial. Então, os dados que, ora, extraídos dos artefatos financeiros ou das demonstrações financeiras, são justamente para que seja fomentado o cálculo dos índices em sequência até que possamos chegar no ROI, no Return on Equity, ou no retorno sobre o patrimônio líquido. Bem, lembrando a você, eu também expliquei isso em aulas anteriores, mas eu também sempre digo que nunca é demais relembrarmos, né? Tem muitos profissionais, gestores, executivos, que não conseguem sequer saber qual é a diferença entre os indicadores de rentabilidade e os indicadores de lucratividade. E isso me preocupa muito. Por quê? Porque se você não compreende a diferença entre a lucratividade e a rentabilidade, como é que você pode estar realizando uma gestão que ela seja eficiente, que ela seja eficaz e que ela seja efetiva? Então, logo, nós temos um grande problema nas organizações. Portanto, eu vou, de uma forma bem resumida aqui, explicar para você que o foco dos indicadores de lucratividade é sempre com relação à venda, ou seja, à receita. Por isso que você tem na constituição ou na estrutura de cálculo de cada um desses indicadores sempre o lucro atrelado ali à questão da receita, né? Então, isso é vice-versa. Então, nesse caso, se o meu foco ele é na venda, ou seja, quanto é que aquela venda ela está gerando ali de retorno para mim, então é óbvio que nós estamos falando aqui dos indicadores de lucratividade e sempre nós vamos considerar como um denominador ali a parte que envolve exatamente o lucro. Então, eu diria para vocês que se você não consegue saber essa diferença, tá? Então, nós temos, como eu disse, nós temos um grande problema nas organizações, e esse grande problema nas organizações, ele vai levar e vai gerar com que os gestores eles possam estarem mal preparados para fazer o quê? Para poderem tomar as decisões mais sensatas. Então, eu permaneço com o foco no lucro e o denominador sempre será a receita líquida. Então, eu preciso entender que os indicadores de lucratividade eles sempre estarão com esse olhar sobre a venda. E os de rentabilidade estarão com esse olhar sobre o retorno. Você deve lembrar que nas aulas anteriores a respeito da contabilidade financeira, logo no início,
quando nós vimos a respeito da estrutura conceitual da contabilidade, lá na Lei 6.404, de 76, a Lei 11.391, se não me falha a memória, a Lei 11.637, o CPC 00, nós vimos que todo aquele lado que está no ativo, que comumente, às vezes, nós conhecemos como papagaios que representam apenas os bens, mas indo na estrutura conceitual da contabilidade representam a riqueza de uma empresa. Então, essa riqueza, ou esse estoque de riqueza que representa um ativo, a utilidade, a serventia, o propósito dele qual é? É exatamente fazer o quê? Gerar retorno econômico ou benefício econômico para a instituição. Então, é por isso que quando nós falamos nos indicadores de lucratividade, sempre você vai ter associado o lucro com a receita, o lucro como numerador e a receita como denominador. É assim na margem bruta, que vai pegar o lucro bruto dividido pela receita líquida, é no caso da margem EBITDA, que é o EBITDA dividido pela receita líquida, e o EBITDA é um tipo de lucro, né? A margem operacional, que é o lucro operacional dividido pela receita líquida, a margem líquida, que é o lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, sempre o lucro estará posicionado como numerador e como denominador nós teremos ali a receita. Então, vejam só que o foco da rentabilidade, da lucratividade, é sempre a venda, é comparar o lucro com a venda. E no caso da rentabilidade, é sempre comparar aquilo que foi investido com aquilo que foi gerado. Então, eu vou ter como numerador ali quase sempre o lucro líquido, quase sempre não. Vou ter o lucro líquido e vou ter ali também, principalmente como denominador, o ROA, o ROI. Então, vejam que o retorno sobre o ativo, ele tem o lucro líquido, que permanece como numerador, e o ativo total como denominador. Na margem líquida, eu tenho o lucro líquido e a receita líquida. Então, nesse caso, eu tenho aqui que envolve a lucratividade. Então, esse seria, e são, na verdade, os focos e o que distingue a rentabilidade da lucratividade. Portanto, no caso do ROI aqui, nós vamos precisar desses dados que são extraídos dos artefatos financeiros, das demonstrações financeiras, nesse caso da DRE e do balanço patrimonial, para que a gente possa fazer o cálculo dos demais índices até que a gente chegue no retorno sobre o PL ou o retorno sobre o patrimônio líquido. Então, é óbvio que isso muito nos chama a atenção, porque sem essas informações eu não tenho. Bem, e se você não dispõe disso, meus amigos, é porque você não tem uma contabilidade, infelizmente, esse tipo de análise ele não pode ser feito. E já que nós precisamos desses dados para preencher e calcular os índices em sequência até chegar ao ROI, a próxima etapa é a etapa analítica. É aquela etapa em que nós vamos investigar, não é? Como ocorre da direita para a esquerda. Então, ou seja, eu fiz todo o preenchimento a partir da DRE e do balanço patrimonial. E agora vou vir da esquerda para a direita para poder realizar esse análise. Então, nós comparamos o ROI de períodos distintos, e é importante você também relembrar do que eu conversei com você, conversei com vocês em várias aulas nossas, quando nós estávamos falando sobre esse tipo de análise. Você vai precisar compreender que não basta simplesmente você fazer um ROI e você assumir esse indicador para diagnóstico. Tome muito cuidado. Quanto menor for a quantidade de índices, de diagnóstico, de análise, de quocientes que você está fazendo, tá? Mais impreciso será o seu diagnóstico. Então, esse
é apenas um dos vários e vários e vários indicadores ou quocientes comuns dos quais nós já trouxemos para vocês aqui e ofertamos isso em aulas anteriores que estão todas em nossa playlist. Então, essa análise, que inversamente ela se dá da direita para a esquerda, é justamente para que possamos rastrear de maneira muito distintiva todas as causalidades e das variações que ocorreram até as contas originais, ou seja, uma análise muito densa para uma tomada de decisão muito cirúrgica, muito assertiva, ou seja, precisamos de dados e das consistências desse dado. Então, o ponto de partida que nós temos aqui é o ponto de partida da Companhia Nacional, que onde você está lendo ali 2000x5, eu coloquei na nossa planilha Excel de 2015. Então, vejam quais foram os indicadores que foram gerados em 2015, que vão nos ajudar a realizarmos essa análise no modelo do POM. Então, nós temos primeiro a margem líquida, que foi de 17,7% no ano de 2000, vamos chamar de 2005. Então, a margem líquida em 2005 foi de 17,7%, ok? Bem, eu vou compartilhar a minha tela com vocês aqui, para vocês irem acompanhando também o nosso arquivo em Excel. Então, vou compartilhar a tela, janela, aqui, bem aqui. Ó. Então, estão vendo a margem líquida? Ó? A margem líquida. Ó. Margem líquida. Ó. Indicadores. Ó. De lucratividade, ó. 17,7%. Perfeito? Vamos agora olhar para o giro do ativo. 1,08. Giro do ativo, eu estou considerando o quê? A receita líquida com o meu ativo. Então, vamos dar uma olhada no giro do ativo. Ó. Receita líquida sobre o giro total, 1,08 aqui também. Ó. Então, vou adicionar ao palco. Ó. Ó. 1,08, bem aqui, ó. Tá vendo? Ó? Giro do ativo, ó. Bem aqui, ó. 1,08. Ó. Por quê? Ó? O giro do ativo, ele considera a receita líquida, ó. Aqui em 2005, ó, bem aqui em cima, ó, onde você está vendo meu mouse, dividido pelo ativo total. Ó. Então, quanto do ativo que foi investido, tá? Ele me gera retorno econômico, e nesse caso me gera receita, ou pode ser lucro. Nesse caso, o giro do ativo considera sempre a receita operacional líquida dividido pelo ativo. Bem, nós temos também o ROA, que foi de 19,1%, tá? E nós fizemos esse exercício também. Então, vou voltar para a tela aqui, ó. Tá vendo? Ó? 19,1, ó. E o ROA nada mais é, ó, do que o lucro, o prejuízo, ó, vem aqui, ó, dividido pelo ativo total, ó. Ok? Então, esse é o ROA, tá? 19,1 lucro líquido dividido pelo ativo. Próximo que nós tivemos em 2005 foi o multiplicador de alavancagem financeira, que ele apresentou aqui 1,25 vezes, e o ROI 24%. Então, eu já vou aproveitar aqui, nós vamos ver os dois logo, tá? Vou pegar aqui. Ó. 2005, ó. Então, vamos pegar
primeiro, o multiplicador de alavancagem financeira, ó, 1,25, bem aqui, ó, e ele considera justamente, ó, ele está considerando o B, o E16, ó, e o E16 é o ativo de uma empresa, ó, dividido pelo E32, pelo PL, ó, ok? Da maneira como nós vimos na aula passada, eu estou abrindo aqui para vocês. Então, esses são os dados inerentes ao ano de 2025. Então, essa recapitulação que eu fiz agora aqui com vocês é justamente dos dados do exercício anterior, de 2005, que nós denominamos aqui na nossa planilha, para fins de comparação do quadro 27, que nós vamos avançar agora. Então, bem, lá em 25, eu tive aquelas informações, aqueles indicadores, e a partir daqui nós vamos construir aquilo que eu disse para vocês, da direita para a esquerda, ou seja, da DRE e do BP até o ROI. E a análise vai ser do ROI de esquerda para a direita e do ROI vai ser da direita para a esquerda. Então, notem aqui, ó, que para que eu chegue até a margem líquida de 2016, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que partir da DRE. Então, a receita líquida, menos o CMV, menos as despesas operacionais, mais as receitas financeiras, menos as despesas financeiras e menos o imposto de renda e a contribuição social sobre o lucro líquido, ok? Então, uma vez que identificamos quais eram os indicadores de 2005, nós vamos agora para os indicadores de 2006. E vejam, eu vou compartilhar novamente aqui a nossa DRE para você, ó, verificar, ó. Então, nós viemos aqui, ó, de 2006 e fomos até o imposto de renda e contribuição social para o lucro ou prejuízo no final do exercício. Beleza? Bem, então, vocês viram que tivemos todas as informações extraídas da DRE e a próxima etapa, qual era? A próxima etapa era essa aqui, ó. A próxima etapa era o lucro líquido, ó. Então, ou seja, a receita menos o custo da mercadoria vendida, menos as despesas operacionais, mais a receita financeira, menos a despesa financeira, menos o imposto de renda, contribuição social sobre o lucro líquido, eu tenho o quê? Eu tenho o lucro líquido de 199.417. Notem só, ó. Notem que esse aqui, ó, foi o lucro, ó. Tá vendo? O meu mouse bem passando em cima, ó, 199.417, ó. Bem, então, se eu estou decompondo até chegar ao ROI, né, se eu estou preenchendo até chegar ao ROI, para depois analisar do ROI até as informações que tem na DRE e no balanço patrimonial, o que eu tenho agora aqui? Eu tenho aqui o lucro. Se eu tenho lucro, eu quero saber qual é a minha margem de lucro. Então, se eu já vou verificar a minha margem de lucro, porque eu vou comparar a minha lucratividade frente à minha receita, então, de cara, eu já sei que esse indicador ele é um indicador de lucratividade. É um indicador sobre a venda. O foco foi na venda. Ok, vendi, quanto isso sobrou de dinheiro? Qual foi o meu ganho ao vender tantos mil, tantos milhões? Então, eu vou agora calcular a margem líquida e que nós decompomos aqui, ó. Então, a margem líquida é o resultado do lucro líquido posicionado como numerador numa equação ou numa operação de divisão e como denominador a receita líquida. Então, eu vou pegar aquele resto, aquela sobra, aquele saldo ou aquele ganho que eu tive
proveniente da venda de 1.471.249, eu agora vou calcular a margem que eu obtive. Então, eu vou dividir o lucro líquido pela receita líquida. E a minha margem, nesse caso, então, foi de 3,6%. Vamos voltar para a nossa planilha Excel, só para você verificar. Está aqui o resultado, 14%. Porque eu estou com duas casas. Se eu for fazer com duas casas, decimais, ele dá 13,65 ou vai dar 13,6, conforme aqui no nosso deu 13,6. Tá? Então, se eu quero saber qual é a minha lucratividade, é óbvio que eu vou comparar com o que eu vendi. Por isso que eu disse, a diferença entre o indicador de lucratividade e de rentabilidade é que a de lucratividade, o foco dela foi na venda. Eu vendi quanto e quanto foi que eu ganhei proveniente dessa venda realizada. Então, aqui eu preenchi essa primeira parte, peguei todas as informações extraídas da DRE até o resultado da confrontação das receitas e das despesas para que eu pudesse identificar o lucro e faço a divisão pela receita líquida para obter a margem líquida de 13,6%. Agora, vou chegar até o ROA, o Return on Assets, então, ou seja, o retorno sobre o ativo, perfeito? Então, para que eu possa chegar até o retorno sobre o ativo, eu primeiro preciso extrair as informações agora do balanço patrimonial. Então, eu fui lá no balanço patrimonial da Companhia Nacional em 2006 e identifiquei qual era o valor do ativo circulante. Então, o valor do ativo circulante era de 1.004.865, né? Como os valores estão em reais, aí 1 bilhão. E aí eu vou pegar agora aqui o valor do ativo não circulante, também do balanço patrimonial, e vou retirar e vou somar os 543.417 com 1 milhão e 4. Bem, quando eu somo o ativo circulante com o não circulante, eu tenho como resultado dessa soma o ativo total. Então, o ativo total em 2006 foi de 1.528.282. Bem, lembra que eu falei para você agora que a diferença entre o indicador de rentabilidade e de lucratividade, um está no foco, o outro está no investimento, mas eu também poderia dizer para você o seguinte, um considera e compara o retorno econômico gerado como o lucro líquido ou a receita líquida, e no denominador vai ter aquilo que ele investiu para poder gerar esse ativo, esse benefício econômico. No caso da lucratividade, eu vou ter o foco no lucro sobre a receita que foi realizada e o lucro que foi gerado. Então, aqui nesse caso, eu estou utilizando aqui a receita líquida dividido pelo ativo total. Então, a receita líquida dividido pelo ativo total, eu estou aqui calculando exatamente o chamado ROA, o retorno sobre os ativos. E agora, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou precisar agora considerar o giro do ativo, que foi 0,96, lembrando a você que o giro do ativo é quando eu faço a divisão, lembra? Ativo é um investimento, e se eu quero saber qual é o retorno, esse retorno ou vai ser sobre o lucro ou vai ser sobre a receita. Nesse caso, é sobre a receita líquida. Então, eu estou pegando agora a receita líquida dividido pelo ativo total e vou agora pegar o giro e vou ter aí o giro do ativo, certo? Então, o giro do ativo é a receita líquida sobre o ativo total. Então, eu identifico o ativo circulante, identifico o ativo não circulante, somo os dois, ativo total. E para que eu consiga saber qual é o giro do ativo,
eu vou agora dividir a receita líquida pelo ativo total. E para saber o ROA, eu vou pegar a margem líquida, que veio lá da DRE, e vou dividir, e vou multiplicar pelo giro do ativo. Então, vejam só, eis que eu tenho, então, aqui o ROA, o Return on Asset. Tá? Então, vejam só a importância que nós temos e vemos das demonstrações financeiras. Então, isso deixa muito evidente o seguinte, deixa evidente que essa importância da contabilidade nós não podemos abrir mão, tá bem? Então, eu pego a margem líquida e vou dividi-la aqui pelo giro do ativo. Aqui tem um pequeno erro de fórmula, aqui é divisão, tá, pessoal? Então, eu somo o ativo circulante com o não circulante, divido a receita líquida pelo ativo total e vou dividir a margem líquida pelo giro do ativo para que eu possa ter, nesse caso, o ROA. Perdão, é multiplicado mesmo, tá? Que essa é a fórmula decomposta, perdão. Perfeito? Então, ativo circulante mais o ativo não circulante, ativo total. Vou dividir a receita líquida pelo ativo total. E, para identificar o ROA, eu vou agora multiplicar na fórmula decomposta, lembrando que esse é o modelo de Dupont, a margem líquida pelo giro do ativo. E vejam só, o ROA foi de 13%. Eu vou agora aqui para a nossa planilha Excel, para você poder acompanhar também aqui o exercício prático. Ó, nós estamos em 2006, certo? Ó, 2006. Vou pegar a fórmula aqui, que eu chamei fórmula 2 recomposta, que é o retorno sobre o ativo, ó, e deu os 13%. Ó. Então, vejam só, aqui o que eu considerei? Eu considerei a margem líquida, eu vou abrir aqui, ó, F2, ó, e eu tenho ó, a margem líquida, 13%, ó, multiplicada pelo giro do ativo, que é 0,96. Ó. Então, ó, a margem líquida é o lucro líquido pela receita líquida e o giro do ativo é a receita líquida dividido pelo ativo. Então, eu encontrei aqui o ROA. Bem, avançando agora para a terceira etapa, o terceiro processo, a terceira camada dessa decomposição. Então, nós já vimos a primeira, onde nós calculamos a margem líquida, que veio a partir da DRE. Agora, nessa segunda, nós calculamos o ROA, que veio a partir do balanço patrimonial, olhando os investimentos, nesse caso, o ativo circulante e o ativo não circulante. E agora nós vamos para a terceira seção, e a terceira seção é calcular o multiplicador de alavancagem financeira. Então, bem, já que eu estou falando em multiplicador de alavancagem financeira, e também existe uma parcela muito grande de executivos, gestores e, eu não vou dizer liderança, porque às vezes isso me preocupa muito, essa nomenclatura que a gente fala de líder. Mas vamos lá. Executivos, gestores e aqueles que são responsáveis de alguma forma por recurso monetário, por recurso financeiro. Todas as vezes, quando você ouvir falar em alavancagem, entenda que nós estamos falando de recursos, de fontes de financiamento, de origem de recursos que são advindas de instituições que explicitamente cobram juros. Então, eu vou precisar alavancar agora a minha empresa e eu vou precisar comprar mais. Se você se refere comprar mais numa relação com o teu fornecedor, você não está alavancando. Você alavanca a partir do momento em que a origem ou a fonte dos recursos que são conquistadas, que são utilizadas, elas explicitamente te cobram juros. Então, a alavancagem financeira tem a ver com o uso de recursos financeiros que explicitamente cobram juros, tá? Explicitamente cobram juros. Então, não esquece. Então, quando nós estamos falando aqui do multiplicador de alavancagem financeira,
é óbvio, então, que eu vou comparar os investimentos que eu tenho e onde ficam os investimentos. No balanço patrimonial, eles ficam do lado esquerdo, lá do lado dos ativos. E vou compará-los utilizando como denominador o capital próprio, o patrimônio líquido. Então, todas as vezes que você ouvir falar em alavancagem financeira, é aquilo que você tem de necessidade, de recurso, de fonte, de origem de financiamento, e que explicitamente aí existe uma cobrança de juros, que não é o caso de fornecedores a pagar, de salários a pagar, porque são ativos operacionais, são ativos cíclicos, e a maneira como a gente analisa tanto essa utilização desse tipo de recurso é com olhar lá pela NCG, no modelo de fluxo de caixa dinâmico do professor Fleury. Portanto, vamos aqui agora olhar o multiplicador de alavancagem financeira, até chegarmos na quarta e última etapa, que é o ROI. Então vamos lá. Então, agora eu vou olhar o meu balanço patrimonial e somar todo o meu capital de terceiro. Professor, eu esqueci essa aula, eu não sei o que é capital de terceiro. Tudo aquilo que é capital de terceiro é aquilo que você tem como dívida de curto prazo, que está lá no passivo circulante, e de longo prazo. Então, ou seja, você vai olhar para todo o teu passivo, que é a soma do OAC com do PC, do passivo circulante, e do PNC, que é o passivo não circulante. Então, vejam só, eu vou somar o passivo circulante com o passivo não circulante, e eis que eu vou ter aqui o chamado exigível total, que é um outro nome muito comum, muito peculiar, e que às vezes as pessoas elas não entendem, que o exigível total é a soma do capital de terceiro, do passivo circulante e do não circulante. Então, o patrimônio líquido é capital próprio, então ele não entra aqui no exigível total, porque o exigível total é apenas o circulante e o não circulante. Veja, outra coisa interessante, e é por isso que nós estimulamos tanto os nossos alunos e pares, e diretores, e colegas de trabalho, e sócios, que devam conhecer a respeito da estrutura conceitual da contabilidade. Por que eu estou dizendo isso? Porque, notem só, olha, por que é exigível total o passivo circulante e o passivo não circulante? Você não observa que a ordem em que é organizada as obrigações no passivo, elas não são aleatórias, elas não têm aleatoriedade, elas seguem uma ordem. Se lá no ativo a ordem é por grau de liquidez, é por isso que os disponíveis caixas e banco conta movimento, eles estão como primeiro dentro do grupo de contas, né? Como conta, porque que lá no passivo eu também tenho essa mesma disposição, salários a pagar, fornecedores a pagar, porque lá é por grau de exigibilidade. O que é grau de exigibilidade? É que eu tenho prazo para pagar. Então, é por isso que o exigível total é a soma do passivo circulante com o não circulante. E o patrimônio líquido não entra no exigível total porque o sócio ele não sabe quando é que ele vai receber o retorno do investimento que ele realizou na empresa. Ok? Então, o passivo circulante mais o passivo não circulante é igual ao exigível total, ou também é chamado de capital de terceiros. Então, eu vou agora pegar o capital de terceiros, ou o exigível total, e somo com o patrimônio líquido. Bem, o resultado que eu vou ter aqui é o passivo mais PL. E vocês estão vendo 1.528.282. E agora faço o quê? Eu agora divido
todo o meu passivo, não é? Que é o exigível total mais o PL, e vou dividir pelo patrimônio líquido. Bem, e eis que eu tenho ali um multiplicador de alavancagem financeira de 1,26. E eu vou agora compartilhar minha tela aqui para você poder acompanhar. Então, vamos lá. Ó. Não deu 1,25? Está aqui. Ó. 2005, né? E 2006. Ó. 1,26. 1,26. Por quê? Notem só, ó, o meu ativo total, o meu ativo total, isso mesmo, ó, aqui, ó. Deixa eu botar aqui. PPL, MF. Isso mesmo. Mais o meu PL. Eu vou ter o MAF. Deixa eu só compartilhar aqui. Só um minuto, pessoal. Pronto. Então, deixa eu compartilhar com vocês aqui. Estúdio, ó. Então, eu tenho ó, os 1,26 também, ó, certo? Como número índice. Bem, vamos para a quarta etapa agora. Chama palco, quarta etapa. Ó. E a quarta etapa agora vai ser ó, a visão consolidada. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou calcular o resultado final. E o resultado final, neste caso, especificamente falando qual é? É o ROA, o Return on Assets, né? Dividido pelo multiplicador de alavancagem financeira. Lembrando a você que o ROA aqui não é aquela fórmula tradicional onde eu tenho o lucro líquido pelo ativo. Lembra que ele é decomposto? Eu vou ter aqui a margem líquida e vou ter aqui o giro do ativo. E multiplicado pelo multiplicador de alavancagem financeira, eu vou ter aqui todo o meu passivo, né? E vou dividir ele pelo meu PL, pelo meu patrimônio líquido. Então, o meu ROI aqui foi de 16,5. Então, esse é o resultado final do ROI. Né? Então, nós já calculamos o ROA, e agora nós fizemos o do ROI. Bem, não terminou por aí, porque nós estamos na fase, tá, de preenchimento, ainda não é a fase de análise. Esse modelo aqui é apenas para você saber como você vai calcular o ROI e o ROA preenchendo a partir ali do balanço patrimonial. Então, essa aula, como eu disse para vocês, ela vai ficar gravada, tá? E você vai poder acompanhar como você vai fazer essa análise, construir essa análise ou preencher essa análise do modelo Dupont, ou vai preencher o modelo Dupont e depois vai fazer a análise, melhor dizendo. Então, eu tenho o ROA e eu tenho agora um multiplicador de alavancagem financeira, e nele eu tenho o ROI. Então, esse é o que nós falamos daquela primeira parte. Aqui é onde eu faço o preenchimento da esquerda para a direita. Então, aqui ele está completo. Então, eu vim do balanço patrimonial, tá? Aliás, vim da DRE calculei
cheguei no lucro, do lucro calculei pela receita líquida, encontrei a minha margem líquida. Depois eu fiz o quê? Depois eu trouxe... vamos pegar aqui tá? Depois eu trouxe o ROA. Por quê? Porque eu fiz a decomposição dele. Peguei aqui a margem líquida vezes o giro do ativo e agora aí calculei a MAF e agora cheguei no ROI, no Return on Equity. Bem, agora nós vamos iniciar aquilo que eu chamo de processo de investigação. Primeira coisa que nós vimos aqui, que em 2005, o ROI, o retorno sobre o patrimônio líquido, ele era de 24%. Comparado com o resultado que nós vimos de 2005, o que nós observamos? Nós observamos que o ROI caiu para 16,5%. Vamos dar uma olhada na nossa planilha para a gente poder acompanhar isso aqui, ó. Daí eu não sei se tem alguém que queira fazer alguma pergunta, algum complemento, fique à vontade, ó. Mas notem só, estamos analisando o ROA, ó, tá? Então, o ROI, perdão, ó. Aqui, ó. 24, ó, estão vendo aqui? Para, ó, 16,5. Então, houve uma queda no ROI. Ou seja, se o ROI, pense comigo, ele é o ROA multiplicado pelo multiplicador de alavancagem financeira, se eu for num processo investigativo, o que eu vou fazer? Eu vou ter que vir agora da direita para a esquerda, saber o que foi que impactou na queda do meu ROI de 2005 de 2006 para 2005. Então, essa análise que nós chamamos de análise metodológica, ela começa, então, a fazer a sua verificação, o seu diagnóstico, a partir do retorno sobre o patrimônio líquido. Então, aqui nós observamos que houve uma queda exponencialmente falando. Então, se eu tinha um índice de 24%, e esse indicador passou para 16,5%, eu tive uma redução em pontos percentuais de quase 9%. Não é? Eu tenho, olha, 24, 20 mais 4, de 8,5%. Bem, então significa que aqui, para quem está fazendo uma análise detalhada desses índices para realizar um diagnóstico, agora vai precisar fazer o quê? Vai precisar fazer o sentido inverso. Então, eu construo o modelo de Dupont da esquerda para a direita e agora vou fazer uma análise inversa, olhando da direita para a esquerda. Então, na árvore de Dupont é onde eu consigo isolar o que nós chamamos de causa raiz desta diminuição para saber, mas por que diminuiu, né? Então, é por isso que eu quebrei em 4 etapas. Primeiro, a gente identifica a margem líquida. Depois, identificamos o ROA. Depois, identificamos o multiplicador de alavancagem financeira. E, por fim, identificamos o ROI. Então, cada uma dessas etapas, eu vou agora fazer inversamente a análise, vindo da esquerda para a direita, para entender o porquê que o meu ROI ele sofreu uma queda de aproximadamente 8,5%. Então, você já sabe que, no caso do ROI, ele é o lucro líquido dividido pela receita líquida, vezes a receita líquida dividido pelo ativo, e o ativo total pelo PL. Ou, nesse caso, também pode ser o ROA vezes a MAF. Então, eu já sei que houve aqui uma diminuição grande. Então, eu vou fazer o quê? Eu vou agora desdobrar o nível 1. Quem apresentou ou quem contribuiu de uma forma mais aprofundada a diminuição do ROA? Bem,
Se eu já sei que o ROI, que eu já sei que o ROI ele é o ROA vezes a MAF, então o que eu vou fazer agora? Eu vou então olhar para esses indicadores separados, por isso que o preenchimento é da esquerda para a direita, mas a análise ela é da esquerda para a direita. Então, bem, se eu for considerar o multiplicador de alavancagem financeira de 2025 com 2026, eu tive um desempenho em 2025 de 1,25 vezes. E em 2006, eu tive 1,26. Então, notem que a diferença foi de 0,01. Então, praticamente, não teve nenhum tipo de alteração significativa. Lembrando a você que o multiplicador de alavancagem financeira, ele é, vamos lá voltar, ele é o passivo mais o PL, ou seja, o exigível total mais o patrimônio líquido, dividido pelo patrimônio líquido. Então, significa que nessas contas não tiveram nenhum tipo de alteração que proporcionassem uma queda tão expressiva no ROI quanto foi essa que nós vimos de 20%, 24% para 16%. Porém, notem que eu vou agora no segundo termo, que é o ROA. O ROA, em 2005, ele era 19,1%. Mas em 2006, a queda foi severa. Bem, como a alavancagem financeira, nessa análise que nós estamos fazendo aqui, ela manteve-se estável, então aqui afirmamos categoricamente que o responsável direto pela retração, pelo recuo tão acentuado no ROA, ou seja, no ROI, foram o retorno aos acionistas. Então, ou seja, se no MAF eu estou olhando exigível total mais patrimônio líquido, dividido pelo patrimônio líquido, então significa que a minha questão não está na estrutura de dívida da empresa, e sim está na operação da empresa, ou seja, o retorno sobre o ativo. O lucro líquido dividido pelo ativo, ou pela fórmula decomposta que nós fizemos, é a margem líquida multiplicada pelo giro dos ativos. Então, a minha questão está na operação. Sabendo disso, eu vou agora para desdobrar o segundo nível. Então, sabendo que o meu grande problema está no ROA, não está no multiplicador de alavancagem financeira, então agora eu vou olhar, saber se quem contribuiu foi o giro ou foi a margem. Então, vamos olhar para o giro. O giro em 2005 ele era 1,8 e ele passou para 0,96. Então, vocês vão de concordar comigo que é uma pequena redução, não é um recuo tão grande. Agora, margem líquida. Margem líquida ela era de 17,7% em 2005. E para 2006 ela ficou em 13,6%, ou seja, ela mostra uma variação vertiginosamente desfavorável. Então, notem só, eu não cheguei com um único relatório, e esse é o ponto que eu comumente comento aqui com os nossos alunos, com todos aqueles que participam da nossa aula, e eu sempre converso com você o seguinte: olha, você está vendo que não basta só você decorar a fórmula, e essa fórmula que você decora se apresenta e diz o seguinte: olha, nós tivemos uma redução no indicador de rentabilidade, que é o retorno sobre o patrimônio líquido. E se alguém pergunta para você, mas o que contribuiu efetivamente para a redução no ROI? Eu não sei. Porque a fórmula ela só considera o lucro líquido pelo patrimônio líquido ou a receita líquida pelo patrimônio líquido. Fica muito difícil, né? Você sustentar isso.
Então, a análise de Dupont, eu vou dizer para você, ela é muito, eu não diria que ela é desprezada, mas as pessoas não fazem, pelo menos assim, nos projetos em que eu tenho a oportunidade de atuar, as pessoas não têm esse hábito de realizar a análise de Dupont para poder diagnosticar um resultado ou um desvio muito grande. Então, isso é muito preocupante. Porque eu vou trazer só o quê? Vou trazer o trilho. Está aqui. Não, o ROI diminuiu. Mas onde ele diminuiu, eu não sei. Então, vejam que o modelo de Dupont, ele permite que a gente esmiúce e dê profundidade ao desvio, de tal modo que a gente consiga entender qual foi o grande fato gerador para que nós possamos realizar os ajustes necessários. Então, é importante com que você possa trabalhar nessa árvore de Dupont. Então, nós já vimos que o ROI fechou com um desvio de quase 8,5 pontos percentuais de redução. Analisamos e vimos que quem contribuiu não foi o multiplicador de alavancagem financeira, e sim foi o indicador de giro, não, que foi o indicador de retorno, que nesse caso foi o ROA. E dentro do ROA, nós percebemos que o problema está na operação, ou seja, ele está na margem. Então, aqui, o desdobramento do ROA, ele denunciou que, mesmo que houvesse ali uma retração, um recuo no giro, mas isso de uma forma muito sutil, o grande problema, a grande problemática, o desvio que mais impactou na queda do ROI, ele reside na forte compressão da margem líquida. Bem, aqui, quando eu falo de margem, então, estou falando do quê? Eu estou falando de lucro líquido dividido pela receita líquida. Então, estou falando da DRE, da operação, do exercício. Posso estar falando de precificação também, que está errado. Mas, qual é, então, o veredito? Qual foi a causa raiz? Né? Então, a causa raiz ela está na DRE. Então, preenchemos o modelo Dupont, utilizando a DRE e o balanço patrimonial da esquerda para a direita, quebramos em 4 blocos, quebramos o primeiro bloco na margem líquida, quebramos o segundo bloco para o ROA, quebramos o terceiro bloco para o multiplicador de alavancagem financeira e quebramos o quarto e último bloco, que foi o ROI, para entender o porquê o ROI diminuiu tanto. Lembrando a você que chega agora, está nos assistindo, deixa eu te dizer, olha, o primeiro bloco, que é o bloco em que a gente identifica a margem líquida, ele parte da DRE, da estrutura que vai desde a receita até o lucro líquido, dividimos pela receita líquida e encontramos a margem líquida. Depois, consideramos, no segundo bloco, o ROA, que é o Return on Assets. Então, ali nós partimos e olhamos para o balanço patrimonial, somamos o passivo circulante com o passivo não circulante, e as que formam o exigível total. Depois, nós somamos com o balanço patrimonial e temos o capital de terceiro, que eu vou chamar de passivo total. Né? Pego o passivo total e divido esse passivo pelo patrimônio líquido e encontro o ROA. Tá? E depois vou para o multiplicador de alavancagem financeira. Então, se para o retorno, o return on assets, o retorno operacional dos ativos, eu olhei para a estrutura de dívida da empresa, no caso do multiplicador de alavancagem financeira, eu vou olhar, então, nesse caso, para os ativos, conforme nós vimos aqui no slide anterior, né? Nessa pequena revisão que nós estamos fazendo. Né? Tá? O ROA pega os ativos,
E o MAF pega o passivo, a estrutura de capital. E, por fim, chegamos no ROI, que é o ROA mais o MAF. Portanto, vejam o seguinte, vejam que nós vimos que a grande causa raiz, nesse caso, para essa redução, né, nesses blocos que nós quebramos, repetindo de novo, calculamos o primeiro bloco, partimos para identificar a margem líquida. Então, vou olhar para a DRE, olhei para a DRE e faço o quê? E tenho o lucro líquido e vou dividir pela receita líquida, margem líquida. Depois vou para o ROA, vou olhar para os ativos, né? E os ativos vão me dar ali, eu vou somar o ativo circulante, ó, com o não circulante, ó, perfeito? E vou dividir esse ativo total vou pegar a receita líquida e vou dividir pelo ativo total. Né? E vou pegar o ROA, que vou pegar o giro com a margem. E vou pegar a estrutura aqui, que é o MAF. E, por fim, identifico no ROA. Então, quando eu fiz essa decomposição, eu cheguei aqui no veredicto que a causa raiz estava na DRE. Então, olha só, o caminho inverso, ele nos direcionou para a DRE e não para o balanço patrimonial. A redução do lucro e, consequentemente, da margem líquida, ela foi provocada por uma combinação adversa. E, após lermos esses pontos aqui, eu vou, na planilha, mostrar para vocês, para justamente você identificar como é poderoso o meio de visão à contabilidade. Então, o primeiro ponto que nós vimos aqui foi redução do volume de vendas. E vocês vão observar, quando eu abrir a DRE, uma redução na receita operacional bruta e, consequentemente, na líquida. E segundo, o aumento nos custos e nas despesas operacionais. Por quê? Porque o lucro foi diminuído. Óbvio que, se o lucro foi diminuído, ou a receita diminuiu, ou o custo aumentou, ou a receita diminuiu, o custo aumentou, e essa queda, como ela foi muito acentuada, ela vai evidenciar exatamente isso. Então, vamos lá para o nosso Excel. Ó. Então, vamos aqui. Excel. Ó. Então, vamos lá. Ó. Lembrando que a análise horizontal ela é importante justamente para fazer esse tipo de comparação e constatação e o porquê que o problema foi na DRE. Olha só, vejam que em 2004, a receita líquida de vendas foi de 1.674.000. Em 2005, a receita foi 1.585.000. E a redução, então, foi de 5% já, considerando 2005 e 2006. Vamos olhar para o lucro, a margem de lucro. Ela foi 318 em 2004, margem de lucro não, para o resultado líquido. Ela foi de 318, que era 100%, e em 2005 caiu para 88%. Então, o lucro quedou também em 12%. Se a minha receita diminuiu 5% e eu caí 12% em lucro, significa que possivelmente os meus custos aqui eles possam terem sofrido um aumento ou a própria receita mesmo derrubou isso. Então, vamos lá. 12%. Vamos olhar para o lucro bruto. O lucro bruto caiu 15%. O lucro antes de impostos caiu aqui 39%. Ó. Ele era 360, caiu para 229. E o lucro antes de imposto caiu aqui mais, na horizontal, caiu mais 35%. Era 393 e 254. Então, isso denota que os custos aumentaram, a receita diminuiu e eis que nós chegamos no ápice da ineficiência. Agora vamos para 2006. Em 2006, o lucro, a receita continuou caindo. Ela era 1.585.000, caiu para 1.471.000. E, obviamente, que também nós tivemos aumento nos custos. Por quê? Porque nós percebemos que
621 de lucro, 23 de lucro bruto, 578, 219 contra 150 e 254 contra 137. Então, a grande questão do ROI sofreu uma queda de 8 pontos percentuais e meio foi em detrimento da DRE. Então, notem como essa análise ela é uma análise poderosa e pertinente, conforme nós estamos vendo aqui na nossa DRE em Excel. Então, como é que eu posso aprimorar a análise de Dupont? Eu demonstrei para vocês agora há pouco, fazendo o quê? Trazendo a análise de Dupont e considerando como uma companheira fiel a análise horizontal. Nós já estamos chegando no final da nossa aula. Eu espero que você possa ter aproveitado bastante, absorvido bastante esse conceito. E eu quero deixar aqui a recomendação dos autores. Olha, para que você possa enriquecer ainda mais a precisão do diagnóstico pela análise de Dupont, é importante que você não abra mão de associá-la à análise horizontal, do jeitinho que eu apresentei para vocês aqui. Porque se você considerar a análise de Dupont mais a análise horizontal, você consegue, de uma forma mais efetiva, mapear a evolução de cada um desses componentes do retorno sobre o patrimônio líquido e bem como as suas contas bases ao longo dos múltiplos exercícios. Então, é como se você fosse validar as tendências de custos e receitas descobertas na investigação. Então, não para simplesmente no indicador. O ROA é o lucro líquido dividido pelo patrimônio líquido. Não. Aplica o modelo de Dupont. Ao aplicar esse modelo de Dupont, você faz o quê? Você depois decompõe o modelo de Dupont, exatamente como nós realizamos. Então, a parte-chave que eu entendo que você precisa absorver é as etapas que compõem o preenchimento da análise, ou seja, as 4 etapas que eu mostrei para vocês aí. A margem líquida, o ROA, o multiplicador de alavancagem financeira e o ROI. Lembrando a você que a margem líquida você vai considerar o lucro líquido, ou seja, eu tenho a DRE. A partir do momento em que eu tenho a DRE, eu faço o quê? Eu agora vou pegar o lucro líquido e vou dividir pela receita líquida e tenho a margem. Está aqui. Essa é a margem. Vou para o próximo, a segunda etapa. A segunda etapa é para o retorno sobre os ativos. Então, nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou olhar para a aba que envolve os investimentos. Então, significa que eu vou considerar o ativo circulante mais o passivo circulante e vou ter ali o meu ativo total. Eu tive o meu ativo total. Qual é a próxima etapa, então, agora que eu vou fazer? Agora eu vou pegar o meu lucro líquido e vou dividir pelo meu ativo total. E eu vou ter exatamente o ROA. A quarta etapa, eu vou olhar agora para o multiplicador de alavancagem financeira. Então, se de um lado eu olhei os investimentos, agora eu vou olhar aqui a estrutura de endividamento minha. Vou somar o meu passivo circulante mais o meu passivo não circulante e vou ter ali o chamado exigível total. Vou somar o exigível total com o meu patrimônio líquido. E aí eu vou ter aqui o meu passivo total. Bem, uma vez que eu tenho o meu passivo total, vamos voltar para aquela tela aqui, porque eu quero que você fixe esse conceito, eu não quero cometer nenhum pecado. Tá? Então, uma vez que eu tenho aqui o meu passivo total, eu vou dividi-lo ele pelo patrimônio líquido e vou encontrar o multiplicador de alavancagem. Né? No ROA, eu tenho a receita líquida dividido pelo ativo total,
e vou ter aqui a próxima camada, a margem líquida dividido pelo o giro do ativo. Ok? E, por fim, eu vou ter o ROI, que é o ROA vezes o multiplicador de alavancagem financeira. Preenchi isso, vou agora fazer o quê? Aplicar a análise horizontal. E aplicando a análise horizontal, eu posso fazer o quê? Posso e devo fazer a decomposição do ROI pela análise do ponto. Então, primeiro eu preencho e vou da esquerda para a direita. Depois, eu faço a análise da direita para a esquerda. Finalizamos essa aula de hoje. Eu espero que você possa tê-la absorvido da melhor maneira possível. Se, porventura, algo não ficou claro, né, você pode deixar o seu comentário, que eu teria o maior prazer de responder e de esclarecer. Deixo aqui a nossa referência bibliográfica, que é o livro Contabilidade Financeira, do professor Jean-Jacques Salim e Antonieta Elizabeth Magalhães Oliveira. Então, na próxima aula, nós vamos avançar, ou melhor dizendo, nós avançaremos para os prazos médios de pagamento, recebimento, estocagem, ou seja, os prazos médios que permitem com que você possa identificar o ciclo financeiro. Quero agradecer aqui, mais uma vez, a participação de todos aqueles que estiveram conosco nessa tarde de segunda-feira e dizer que amanhã nós estaremos retornando pela manhã, teremos uma aula que vai abordar sobre a análise do update, se não me falha a memória, esse é o 6. Me permitam consultar logo aqui a nossa agenda. E você pode ficar atento, porque nós temos bastante aulas programadas e bastante aulas que envolvem análise do professor Damodaran. Então, amanhã, às 9h30, nós teremos... Hoje é 9... a análise será sobre o Data Update, acredito que seja o 5º. Só um minutinho que eu já vou dirimir essa dúvida, porque eu não gosto de informações imprecisas e confusas. Então, aqui é o 7º. Estaremos abordando o 7º, né? O Data Update 7 for 2026 do professor Damodaran. Pessoal, obrigado. Espero que vocês tenham apreciado bastante essa aula final sobre a decomposição da análise de Dupont. Como eu disse, se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade para, sim, manifestá-las, que nós teremos o maior prazer de dirimir. Desejo a todos uma ótima tarde, um beijo no coração. Amanhã teremos às 9h30, aula agendada, e teremos também, se não me falha a memória, nós teremos também às 15 horas. Então, você, como sempre, é o meu convidado. Se você tem gostado das aulas ao vivo que estamos realizando, você pode curtir, comentar e compartilhar. Fiquem com Deus, um beijo no coração. Até amanhã, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Uma ótima semana a todos. Bye, bye.